E agora, mais um Cultura e Design! E no capítulo final do documentário Processos Criativos no Design, Greg Busquet vai nos mostrar um olhar para o futuro. Mostra aí, Greg. O futuro da arquitetura, do urbanismo, da cidade, acho que hoje o arquiteto tem que ter uma postura real, sempre foi. De Niemeyer a Le Corbusier teve posturas políticas, posturas de movimento de arquitetura, do design da arquitetura, da inserção social, etc. Mas hoje acho que temos que ter uma postura um pouquinho diferente, sendo que a gente sabe do problema de sustentabilidade no planeta e chegamos a um ponto muito urgente, aonde temos que deixar essas escolas de movimento de arquitetura, não social, mas temos que se posicionar em cima da sustentabilidade. A gente sabe que hoje quase 55% do planeta vive em centros urbanos. O maior vilão é a construção civil, você vai falar depois, talvez. Então, acho que o arquiteto ele tem esse dever de pensar um pouquinho a construção, como construir melhor, como devolver para nosso planeta uma postura forte, grande e real, hein, sobre a sustentabilidade. E acho que a arquitetura justamente pode trazer algumas respostas, porque é um primeiro desenho, depois passa para a construção, mas a construção também tem essas respostas hoje que são fortes, né? que dá para construir de uma outra maneira. E justamente a madeira é uma das respostas inacreditáveis, que a gente tem quase todas as respostas, né? Sim, eu acho muito legal isso que você traz, né, Greg, que é uma agenda política da arquitetura, né, uma agenda ética, né? E por que a gente fala muito que a madeira engenheirada, que a madeira é a solução para tudo isso, por que ela está vindo numa crescente tão grande no mundo relacionado a esse movimento? A madeira hoje é o único material da construção civil que é renovável, então você corta uma árvore e ela cresce novamente. Se você tem uma gestão responsável sobre uma floresta plantada, essa floresta basicamente vai produzir madeira, árvores a vida inteira, né? À medida que você vai fazendo os ciclos corretos ali do plantio e da colheita. Mas o mais interessante da madeira é que no processo de fotossíntese, né, o processo de respiração ao contrário que a árvore faz ao longo da sua vida, a madeira respira gás carbônico e devolve oxigênio para a atmosfera. Então ela vai trabalhando como um armazenador natural de gás carbônico, né, um pouco contrabalançando a conta das emissões de CO2 que os outros materiais colocam na edificação, porque eles emitem. Então, quando eu digo isso, tem muita gente que me pergunta assim, mas então vamos construir tudo em madeira, acabou a era do concreto e do aço. Não é isso, né? Acho que é uma ideia de uma dieta, de um equilíbrio. A gente sempre vai ter aço, concreto, vidro, policarbonatos, N materiais trabalhando na edificação porque são necessários, mas são emissores. E a madeira engenheirada vindo equilibrar essa conta, tentando trazer o balanço das emissões para um neutro ou eventualmente até para um positivo, né? Que os edifícios passem a funcionar como carbono positivos ao invés, né, de grandes emissores. É engraçado o que você falou, porque a gente fez um prédio de madeira na França em 2012. Já na época a gente se reparou que tinha preconceitos na madeira. Sim. Mesmo sendo milenar, como você bem falou, tem ainda preconceito de desflorar, de tirar as árvores da floresta. Sim. A tecnologia da madeira engenheirada usa madeira pinus, né? Pinus é uma das espécies das coníferas, são as madeiras moles, aquelas madeiras mais branquinhas, mais levinhas. Como o pinus é uma espécie exótica, né, ele não está nas florestas nativas, ela é uma espécie que vai ser sempre plantada, né? Então, são florestas exclusivas para o plantio dessa espécie. Essa atividade a gente chama de silvicultura. Então, eu vou lá, eu planto uma floresta grande e eu sei qual é o ciclo de entrega de árvores dessa floresta, eu vou mantendo esse ciclo de produção e replantio, né, dessa floresta. Nesse sentido, quanto mais floresta eu planto, mais matéria-prima eu tenho para construir a cidade
é um ciclo virtuoso, não vicioso, né? Então, é literalmente plantar prédios, né? Eu acho que essa ideia é muito poderosa, né? A gente está passando por um momento na construção civil brasileira em que o mercado inteiro entendeu que construir com sistemas artesanais não industrializados, né? Esses sistemas moldados em loco, quando você vai lá e monta a laje, a armação da laje, em que a construção é toda produzida no canteiro, não é produzida em ambiente industrial, é que essa estratégia de construção, ela é muito sujeita a falhas, erros no canteiro, desperdício de material, atrasos, todo esse pacote de características da construção não industrializada, ela tem um impacto financeiro. Essa tendência, né, que todo mundo está falando muito hoje de industrialização do canteiro de obras, procurando uma produtividade maior, ela chegou para ficar. Nesse contexto, a madeira engenheirada vai entrar junto com outros sistemas, metálica, steel frame, construções modulares, concreto pré-moldado, nesse raciocínio de uma obra de montagem. Por que eu estou contando toda essa história? Porque o sistema industrializado, ele tem um custo mais alto, porque ele está trazendo uma tecnologia embarcada da fábrica, mas eu tenho um canteiro com menos gente, eu faço a obra muito mais rápida, às vezes em metade do tempo, eu não preciso me preocupar com descarte, eu não vou ter desperdício, eu vou ter muito menos acidentes, né, com colaboradores no canteiro, vai demorar um tempinho para se inserir completamente no mercado de construção civil, mas a partir de um certo ponto ela fica irreversível, né? Então, nesse sentido, a tecnologia da madeira engenheirada hoje compete muito bem com os sistemas industrializados e tende a baratear com o tempo, né? Talvez uma coisa que a gente não falou, como arquiteto, essa sensualidade da madeira que estava falando, ela é real porque ela traz, acho, toda vez que a gente fez um projeto em madeira, um conforto ambiental quase psicológico para as pessoas, né? Porque você já traz um projeto com acabamento, a própria madeira, a própria matéria de construção, ele é o acabamento final. Seria tão bizarro de pintar uma madeira quando você projeta um edifício residencial. Então a gente já usa a própria matéria-prima como revestimento, que já tira também uma coisa a mais e dá esse cheiro, essa sensação, essa sensualidade do toque da madeira e da inércia térmica, enfim, tem milhares ao final de pontos positivos. E ele permite, talvez também, nos canteiros, de ter um impacto social um pouquinho melhor, não? Você poderia falar a respeito? Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que é um aspecto da sustentabilidade que a gente tem que observar, né? Que não é só o impacto ambiental, mas também o impacto social das nossas ações, né? Então a gente faz pouca reflexão de como os nossos canteiros são duros, né, para o colaborador, para o ser humano que está ali trabalhando. Sol, chuva, peso, né, às vezes uma situação de insegurança física, né. Então, realmente, projetar uma arquitetura que leva mais dignidade para o colaborador do canteiro, eu acho que é um objetivo comum, né. Os sistemas industrializados trazem isso e os sistemas de madeira ainda trazem ainda mais um benefício que é a leveza, né. A gente... um time de meninas poderia montar uma estrutura de madeira. Eu acho essa ideia maravilhosa, algo a se perseguir. Tá, então é no seu futuro a madeira, É o final. nosso futuro. Isso...